E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um Pegadas. Eu trouxe aqui mais um convidado super especial, meu amigaço aqui, o Barbosa, vulgo Anderson. Já vou chamar de Barbosa, não adianta. Eu só trago a galera aqui dos apelidos, porque é a galera que já nem é mais conhecida pelo nome de batismo já. Com certeza. Então, o Barbosa também, o Barbosa tem uma caminhada aí muito legal, ele teve uma mudança de vida aí muito bacana, e claro que uma mudança de vida sempre traz muita pegada pra gente, é isso que ele vai trazer aqui pra gente hoje. Então, já quero agradecer, Barbs, por você ter aceito o meu convite, ter disponibilizado um tempinho aqui, e seja muito bem-vindo, e bora lá, Barbs, qual que é a sua pegada aí que você vai trazer pra gente? Boa noite, Cal. Boa noite a todos os mais de, olha só, 1 milhão de pessoas acompanhando nosso Batemos o vídeo recorde aqui. hoje, caramba! Recorde. Meta de 20 mil likes, hein? Não quero nem saber. 20 mil likes vai ter Ah, sorteio, hein? Se chegar nos 20 mil likes vai ter isso. sorteio. Vixe. Vamos lá. Rumo aos 10 milhões de inscritos. Mas Bora lá. vamos lá. Bom, como a Cal citou, eu sou o Barbosa. Na verdade, é Anderson Barbosa, mas quando as pessoas me chamam por Anderson, até eu às vezes não atendo, porque será Quem é que é Anderson? comigo? Quem é Não, sou Anderson, eu. né? Então, fica como Barbosa mesmo. Eu sou designer gráfico, né, de profissão. E, né, justamente para vir realizar esse sonho de ser designer gráfico, eu saí de Araraquara, São Paulo, né, que é a cidade onde eu nasci e me criei, e vim aqui para Londrina, né, justamente para fazer o curso na Universidade Estadual de Londrina, na UEL. Graças a Deus passei, né, desde então, né, desde formado trabalho na área e estamos seguindo minha vida e tudo mais. E esse sonho, né, de ser designer gráfico, né, me motivou a sair de casa, né, que uma vez que a gente sai de casa, aí que a gente começa a trilhar as nossas pegadas, acredito eu, né? Então, e assim, e para quem não tem muito dinheiro, para quem é pobre, né, às vezes tem muitas pessoas que desistem do sonho, ou tem pessoas que às vezes esperam uma outra ocasião, né? E é curioso que começou aí, né? Eu, graças a Deus, sempre fui um bom aluno, só que aí ficava naquela, né, conversando com a minha mãe, nossa, mãe, tem esse curso lá em Londrina, e agora? O que eu vou fazer, né? Será que a gente tem dinheiro? Ela só Tinha falou, ó, condição filha, financeira ali, né? Que tava não martelando. tinha. Era uma época que ainda era muito raro pessoas, né, fazerem um curso, uma graduação, fazer uma faculdade. Na parte de mãe, na família por parte de mãe, assim, eu fui o primeiro a fazer, né? Da parte de pai tinha um tio meu que ele tinha feito curso em universidade, mas então era algo assim, é ainda difícil até hoje, mas era assim muito mais difícil para a época, né? Uhum. Mas aí é legal assim que minha mãe falou, olha, filho, só se preocupa em passar no vestibular, o resto a gente dá um jeito. E Uhum. dito e feito, né? Aí passei, vim para Londrina e assim, o curioso é que enquanto muitos amigos meus estavam tristes por deixar a família, eu estava vivendo aquele período de que tinha mais conflito com a mãe, assim, sabe? Quando você já saiu do Uhum. ensino médio, ainda não está trabalhando e a mãe fica enchendo seu saco, né? Você tava Então, tipo para assim, mim foi um uhul, tô alívio. saindo da casa da minha mãe. Nossa, para mim foi um alívio. Todo mundo fala, nossa, você não sentiu, você não ficou A gente triste? não Eu falei, pode deixar sua mãe não. ver esse vídeo, Barbie. Não vamos deixar a tia ver esse Não, mas vídeo. eu acho que ela sabe, eu acho que ela sabe. Mas se qualquer coisa eu falo para ela antes do vídeo ir pro ar, né? Mas enfim, mas é aquele tipo de circunstância assim que a gente se pega, olha, esse tipo de situação eu já não estou querendo, eu quero outras experiências, outra vida, né? Então, para mim foi menos complicado, né, essa Você questão já estava emocional disso. desejando algo mais, né? Era Já aquela coisa assim, isso aqui estava, não já me supre estava. mais, preciso de outras coisas. Então, foi aquela circunstância assim, que as dificuldades que eu ainda não conheço, né, eu estou preferindo do que as dificuldades que eu já conheço, né? Hum. E, enfim, dito e feito. E nesse período, né, eu cheguei em Londrina em 2007, né? Estou há mais de 15 anos aqui. E, assim, ter dificuldade financeira, sim, é uma coisa complicada, né? Mas com o passar do vídeo eu vou mostrando outros desdobramentos, né? É uma Uhum. coisa complicada. Eu, sim, morei em vários lugares, né? Com a residência que eu estou hoje,
Essa é a 13ª residência que eu moro, desde que eu vim para Londrina, né? Caramba! Rodou Então, pela cidade assim, toda, Barbs. nossa, morei até na região metropolitana, para quem não conhece, que é em Cambé. Morei de favor pelo que eu contei, umas 5 vezes. Morei em 3 pensionatos. Morei em 3 repúblicas. Teve uma que era o mesmo local físico, mas trocou as Mudaram pessoas as que pessoas. moravam lá, né? Uhum. Mas, assim, foram dificuldades, né, bem consideráveis, assim, só que, em compensação, vai trazendo algumas coisas que talvez, se eu não tivesse dificuldade financeira, talvez eu não ia, né, ter esse tipo de experiência, né? E, assim, por exemplo, é curioso, como as coisas têm que dar certo, elas dão Tem que certo, dar né? certo. No que minha mãe soube que eu passei, ela já estava caçando conhecidos que moravam aqui no Paraná, cavucou, achou um amigo da nossa família que fazia mais de 30 anos que não via. Aí eu fui Caramba! morar na casa dele, sabe? Ele me recebeu e tudo É mais. coisa de mãe mesmo, né? É Mãe faz coisa umas de coisas mãe, assim surpreendentes. é coisa de mãe, né? Cavucou, achou o telefone, daí nisso, ó, fiz a matrícula, já estava morando na casa dele lá, fiquei um período até achar um lugar, né, para eu me estabelecer. Aí nisso já achei um colega nosso lá que estava precisando de alguém para morar e dividir, né, as contas de casa, e assim, Foram aí desenrolando. foi Legalzinho. desenrolando. E é curioso, sim, já começa aí algumas questões interessantes. Para quem não conhece aqui a região de Londrina, tem lá perto da UEL, tem várias moradias universitárias. Essa moradinha em específico era um único cômodo. E esse único cômodo eu dividia com o cara. Né? Então, assim, não tinha assim uma Não tinha parede, ó, privacidade nenhuma. não Nenhuma. tinha uma parede, esse é meu território e esse é seu. Não, era Acabou. assim, era uma coisa, Era uma era coisa até só. engraçado. Era até engraçado que, vamos supor, quem chegasse primeiro só tinha uma escrivaninha. Quem chegasse, sentasse primeiro era que estudava na escrivaninha, o outro tinha que Nossa, o outro estudar. isso. Estudava, era no apoio, assim, da cozinha, sabe? Aquelas cadeirinhas de bar, assim, meu, e assim, A não tinha o que metodologia de fazer. vocês é ótima. Eu tenho que chegar primeiro em É, casa. Aí o que tinha de se gente um matando aula para chegar cedo em casa, não devia. Nossa! Se um queria dormir antes e o outro ia estudar, ia ter que dormir com a luz acesa. Ponto. E se Simples vire. assim. Então, assim, eram alguns Mas tipos de. esses acordos que vocês faziam dava certo? Tipo, ó, é assim, ou rolava umas tretas? Não chegou a rolar treta. Tinha um ou outro desentendimento, mas graças a Deus, eu acho que assim, o que ajudou muito, primeiro, era dois caras assim, mais assim, não quero problema, né? Ele Hum, era bem chucrão, né? E tal. Só que assim, os dois sabiam, meu, o que a gente vai fazer? Sabe? Um precisa do outro, vamos se dar bem, né? Então, desde aí eu já era forçado a entender que a vida é difícil, a vida é complicada. Ou a gente se resolve ou a gente se mata, sabe? tem que se Então, adaptar ao assim, meio, né? se Senão não adaptar às sobrevive. circunstâncias, Lei da né? sobrevivência. Sobrevive. Por exemplo, eu nunca nem imaginava que ele existia, mas eu estava numa circunstância que eu precisava dele, ele precisava de mim, e a gente tinha que conviver em paz, Bem, né? Aí passou disso, morei em outras repúblicas e tudo mais, morei em república e tal. Eu cheguei a morar. Teve um detalhe dessa questão de morar em república, assim, que eu, só dando uma pincelada, eu aqui em Londrina, sendo brasileiro, eu cheguei a morar numa república com mais outras 6 pessoas e eu era o único brasileiro. oi? Todos os outros eram africanos. Mentira! Todos os Africanos? outros eram Todos africanos? africanos. Nossa, caraca, É, como é que foi essa experiência? Mas eles falavam bem português, tudo ou não? Não, porque como eles 5 eram de Guiné-Bissau e um era de Cabo Verde, né? Que são países que foram sim colonizados por portugueses, só que não é a língua nativa deles. Não Eles é têm a língua nativa, né? Mas eles tinham não é a acabado língua de chegar no nativa. Brasil também, então. Então, eles Tinham não eles falavam bem ainda o português, que eles tinham chegado há pouco tempo. pelo que eles explicaram assim,
por mais que que Guiné-Bissau é um país que foi colonizado por Portugal, o português não é a língua oficial deles. Tem, assim, aqueles resquícios da independência tardia dos países africanos fizeram com que muitos falam a língua que eles chamam a língua da etnia, que veio das tribos, né, quando era tudo separado em tribos. Tem a língua que de fato é oficial, que é o crioulo, né, que a maioria fala. E aí o português, que a gente conhece, eles vão aprender na escola. Então, o português é, no máximo, a terceira língua que eles aprendem, né? E o português que eles aprendem na escola é o português de Portugal. Então, eles não falavam, ô Barbosa, e aí, como é que você tá? Eles, ô Barbosa, tudo bem com você? Como é que tu estás? Sabe? Então, eu já começo por aí, né? Mas foi muito, muito bacana. Nossa, como eu dava risada com aquele pessoal, sabe? É assim, quando... Deve ter sido uma época muito divertida, então, né? Nossa, O que amenizou assim, todas as outras circunstâncias, imagino eu, né? Sim, com certeza. Era assim, não tinha um dia que eu não dava risada com aquele pessoal, né? E um deles também tem uma coisa interessante. Um deles era muçulmano e assim, não sei para qual a concepção de muçulmano que as pessoas têm, mas muçulmano ele é muçulmano e assim tem que fazer todas as orações. Tem as Tipo, não orações tem do dia, né? Eles são bem disciplinados com isso, né? bem É o horário da disciplinados. oração, eles param o que estão fazendo, né? Isso eu achei interessante, foi um ensinamento para mim, sabe? Que católico tem uma mania de falar que é católico não praticante, né? Eu não entendo muito disso. É igual a história Muçulmano, do vegano não praticante, né? Que come churrasco. sim, É a mesma sim, é a coisa. mesma coisa. É do mesmo pessoal que inventou um, inventou outro também. E foi um ensinamento muito grande para mim, que sim, poxa, não tem essa de meio muçulmano, coisa assim, ou você é ou você não é, né? E eu era uma das pessoas que eu mais gostava de falar, assim, sabe? Todos eles tinham E conhecimento. você se encontrava nessa situação, Barbs, de católico não praticante? Você estava nessa Então, situação? quando eu morava com eles, eu já fazia parte do grupo, então eu já estava começando a praticar, né? E Uhum. tanto que foi um ensinamento para eu, tipo, falar, nossa, cara, eu tenho Tem tem que que pegar melhorar. firme, eu tenho que melhorar. Ou, poxa, né, não tem essa questão de meio termo, ou a gente é ou a gente não é, né? Ou é ou não é. E é curioso, tem uma questão curiosa, que assim, quando se fala em pessoas africanas, a maioria, pelo menos assim, a maioria dos brasileiros atribuem, não, então é tudo pobre, tudo miserável, tudo, e não é bem assim. Já tem aquele preconceito, né? Aquele conceito já Já tem, formado. já tem aquela ideia pré-concebida de que, ai meu Deus, é tudo miserável, você que tem. E não é bem assim, sabe? Como toda sociedade, todo país tem os mais pobres, mas tem as pessoas que têm condição, né? E foi interessante que eles falaram que o processo seletivo, assim, incluía prova de línguas também. E dentre essas línguas, a língua estrangeira, que é mais, depois do português, a língua estrangeira que é mais comum, aliás, a língua, assim, universal para o pessoal da África não é nem o inglês, é o francês. É o francês, né? Eles falam É o muito. francês. E aí, tipo, nessa processo seletivo para mim, estudando no Brasil, tinha francês e inglês. Ou seja, Carl, a gente está falando de pessoas que precisam, que sabem pelo menos 5 línguas. 5 línguas. E a gente aqui mal Cinco. fala o português direito. Não, a gente é do nós vai, nós fuma, nós Nós vorteia. vai, Os não, caras falam como é? cinco O, línguas. o português nosso é maravilhoso, né? Então, assim, já foi quebras de paradigmas, assim, que fala, meu Deus, que legal, sabe? E é curioso, assim, que um detalhe desse processo, assim, que se passava na minha cabeça é que eu, por estar numa condição financeira limitada, eu tinha aquele pensamento que eu sempre me colocava para baixo, assim, falando, meu Deus, né? Tem tanta gente que viaja o mundo, que conhece o mundo, que vai fazer intercâmbio, que não sei o que e tal e coisa. E Deus estava dando a vida, né? A minha caminhada estava me proporcionando um conhecimento cultural que muitas pessoas que viajaram o mundo não estavam Não tendo, tinha. sabe? E eu convivi, eu morei com eles, acho que no intervalo de tempo de 1 ano e meio, 2 anos. Então Não, é e é uma a melhor coisa. maneira de você conhecer a cultura. Porque, igual você falou, muita pessoa às vezes viaja e tudo,
mas vai para ponto turístico, vai para ponto mais famoso, para ir lá tirar fotos e tal. Então não tem essa imersão da cultura muitas vezes, né? E você Não, morando com eles foi a melhor forma de conhecer a cultura. Então, realmente, você às vezes conheceu mais que uma pessoa que já esteve lá, né? sim. Porque às vezes só passou, foi em um lugar que é mais conhecido, que quis tirar foto em algum lugar bonito e ficou por E isso mesmo, só, né? né? É aquela relação assim, muito, vou ficar uma semaninha, 2 semaninhas e já volto, né? Quando você tem a experiência de conviver, aí de fato se conhece muito mais a fundo, se entende. E era legal, assim, que além dessa questão da alegria, né, que dizem que Brasil e África tem muitas características parecidas, nossa, nessa questão de ser um povo alegre, um pessoal assim que em tudo acha graça, assim, nossa, isso aí era Tão muito, animados. muito bom, Legal. nossa, E eu todo acho que dia, deve ser assim. bem contagiante, né, Barbie? Porque você morando com eles, imagino eu que devia ser uma coisa assim que que contagia, sei lá, de você chegar em casa, às vezes, assim, e encontrar aquela alegria deles, você acabar ficando também, né? Tipo, hoje eu tô cansado, o dia foi estressante, mas cheguei em casa, encontrei a galera conversando animada, você já se animar também, né? Sim, sim, isso era muito, muito bacana. Teve várias experiências assim, tal, né? Mas para não ficar restrito só a esse período assim, né? Também eu cheguei a morar em pensionatos e tudo mais, né? Sempre assim, essa questão de que a vida foi me mostrando assim que às vezes eu não dava para ficar fixo num lugar. Acontecia alguma circunstância, eu precisava ir para outro lugar, né? Até aos poucos ir para lugares melhores, ou que a necessidade me motivava, né? E dessas questões assim, o que eu acho interessante que, por exemplo, eu nunca tive esse espírito assim aventureiro, pelo menos naquele período, né? Só que eu estava vivendo muito mais aventura do que às vezes pessoas que buscam a aventura, E né? você nem tinha O tanto planejado, né? Aquelas nem tinha aventuras. planejado, não tinha nem dinheiro. Quando a gente pensa em fazer aventura, a gente pensa, será que eu tenho dinheiro para isso? Não, sabe, só estava indo, né? Você não E o estava nem indo tanto ao encontro, né? Pelo jeito, as coisas estavam vindo ao seu encontro. as coisas vinham. E tudo isso na cidade de Londrina. Eu nem precisei viajar Não tanto precisou para nem outras sair. cidades, né? Então eu falo, poxa, que coisa, né? E é curioso, essa questão é interessante, assim, eu convivi com pessoas que eu não fazia ideia da existência delas, sabe? Não foram pessoas que necessariamente eu procurei, né? E, assim, cada um com vastas experiências, com várias histórias, né? Em pensionatos mesmo, acho que foi o lugar que eu mais conheci pessoas, porque aí no caso de república, geralmente são pessoas jovens, né, que também estão estudando, têm um perfil Tá bem na mesma estabelecido, situação ali que você. está na mesma situação, idade, planos, momento de vida, né? Em pensionato, aí já foi um outro patamar de experiência, porque ali tinha jovens, mas tinha pessoas de meia idade, mais velhas, tinha idosos, Deu uma sabe? volta, né? Uma Sair de volta uma enorme. república para ir para um pensionatal, um girão. É um outro patamar de experiência, sim. Em pensionato, geralmente, a rotatividade de pessoas também é muito grande, né? É, Então, né? assim, eu já convivi com várias pessoas mais velhas também, sabe? Aquela circunstância, né, cara? Quando o ser humano ele é um ser social, né? Ele tem a necessidade de estar em círculos sociais, né? E por conta da limitação financeira, e sem querer querendo, eu fui forçado, né, a ter relações com essas pessoas, né? Essa questão é Da, interessante, da, viu? da Como mesma foi. forma que aconteceu com outro rapaz, né? Ele era meio chucrão, tinha umas situações meio chatas, mas, pô, a gente precisa conviver junto. Então, vamos Precisa viver bem. conviver, Então, precisa foi a mesma conviver. situação. Sim, essa questão de pensar no aspecto social também como sobrevivência faz parte do ser humano, sabe? A gente às vezes sempre relaciona a dinheiro, a recursos, né? Recursos financeiros. Mas a gente precisa das pessoas, né? Tanto que Sim, assim, se muito. eu estava morando sozinho, não tinha parente aqui, né? Então, se eu ficasse muito restrito, muito só na minha, talvez eu não sei se eu estaria onde eu estou hoje, né? Então, foram experiências que não necessariamente pessoas, né, que necessariamente eu fui atrás, eu busquei,
mas o fato de elas terem passado na minha vida já for trazendo alguns ensinamentos, né, algumas experiências, me mostrando certas coisas que eu acho que foram interessantes para eu ter uma noção de mundo um pouco mais além da casa da minha mãe, Ver né? que existia um Então, mundo fora de Araraquara, né? Existe existia um mundo mundo, fora daqui. sim, e então isso, assim, para mim, aí eu fui começando a entender que, poxa, cara, né, eu não tô com a vida material que eu quero, mas, poxa, cara, olha certas coisas que eu tô aprendendo, né, que eu tô conhecendo e tudo mais. Transformar. Saber, por exemplo, que nem eu citei que convivi com pessoas mais velhas, saber ouvir eles, as histórias deles, assim, né, saber se permitir ouvir as pessoas, né, foi muito bom, assim, para o meu enriquecimento, assim, como pessoa, né. E é curioso, assim, que às vezes a gente fica meio com medo, assim, meu Deus, né? Poxa, eu vou morar em outra cidade, Uhum. agora eu tô morando num lugar, agora eu tô morando em outro, meu Deus. E essas pessoas? Muitas vezes eu passei pela situação de medo, né? Por exemplo, não nessa rotatividade de moradores que tinha, ora tinha moradores que eu gostava, já tinha me adaptado, tinha intimidade, me sentia mais seguro, e por um motivo ou outro eles saíam, daí chegavam novas pessoas e tipo, será que dá para confiar nessas pessoas? Aquele medo de quem que tá vindo aí, né? E Sim, querendo ou já não, isso é teve, uma coisa que acontece na nossa vida, né? As pessoas entram e saem da nossa vida. entram e saem, Algumas, assim, óbvio, acabam ficando, fica mais tempo não, mas constantemente a gente tem pessoas entrando e saindo da vida em todos os âmbitos, profissional, no pessoal, no círculo ali de amigos, né? Isso é uma coisa normal na vida em sabe? si. Faz parte. Por exemplo, que nem com os meninos africanos, eu tive várias experiências e assim, a alegria era uma coisa bem presente, assim, quando eu penso neles, assim, eu lembro que período, assim, que a gente dava risada, mas dava risada, assim, de chorar de rir, sabe? Mas em outras circunstâncias, teve um pensionato que eu morei, que de fato, assim, é triste, assim, mas às vezes, para você, quando o valor da moradia é muito barato, é um preço muito baixo, tem certos tipos de pessoas que acabam indo parar nesses lugares, né? E teve uma circunstância, acho que foi o pior lugar que eu morei, que primeiro a estrutura era muito precária, para não falar que não tinha janela, tinha uma coisa bem mal recortada assim na porta para poder ventilar, Na né? porta. Na porta, não tinha outras janelas, assim. E eu lembro que uma vez nesse pensionato chegou um cara que ele estava bêbado, né? E ele chegou querendo, né, fazer sexo com a moça que era filha da dona do pensionato, querendo E, estuprar ela. e ele chegou assim de uma forma Não, eu só ouvi os tranquila, gritos, ou eu só ouvi os gritos dele e tudo ele mais, e a chegou mais moça gritando também. agressivo? Chegou bem bêbado mesmo, assim. E eu naquela assim, meu Deus, será que eu saio lá fora para tentar Caramba. ajudar a moça? Será que eu fico quieto? Porque o homem era bem mais alto, bem mais forte e tal. E eu me senti muito acuado, né? Então teve momentos de medo, assim. Graças a Deus a situação se resolveu. Os donos do pensionato era uma senhora que cuidava do pensionato que morava lá com a filha. Aí ela telefona para os donos do pensionato, eles vieram e resolveram o problema, graças a Deus. Mas eu já senti, nesse dia, eu senti muito medo. Eu falo, meu Deus, cara, olha Eu só imagino. a que circunstância a gente às vezes é sujeito, né? Então, assim, tem tudo, todos os tipos de situação, assim, tem sempre um lado que é bacana, um lado que é mais tranquilo, e tem outras dificuldades que você precisa lidar. Eu brinco assim, eu uso analogia assim que esses tipos de lugares é como se fosse uma selva, cara. Você Sim. precisa, né? Você precisa pensar assim, na sua sobrevivência, O instinto de né? sobrevivência mesmo que tem que ter. Você precisa pensar na sua sobrevivência, sim. Lidar bem com as pessoas ali para É, não criar nenhum nesse tipo de sentido, né? atrito, né? Se tem alguma pessoa que é mais, você imagina que vai dar problema, ó, para já se cercar dos outros, ó, vamos ficar de olho aqui, não sei o quê, sabe, qualquer coisa. Entra aquela Então, coisa assim do saber lidar com as pessoas, né? Você vai vendo a sim, personalidade da pessoa, você fala, olha, aquela pessoa, eu não posso falar assim com ela. Ela não vai aceitar bem.
essa outra pessoa, assim, ela tem um outro perfil. Às vezes, alguma coisa, o meu jeito de falar, ela pode interpretar errado. Entra ali um pouco daquela questão ali, entra a inteligência emocional ali também, a sua Sim, sobrevivência sim. ali no meio, né? Sim, é muito. Você começa a aprender assim. Eu fui aprendendo que assim, para sobreviver, às vezes eu não posso ser o cara totalmente bonzinho, totalmente legal, porque tem pessoas que se aproveitam disso, Uhum. sabe? Eu já teve uma ocasião que, graças a Deus, essa pessoa ficou pouco tempo, né, no pensionato, mas eu estava dividindo parede com um cara que era ladrão, que era bandido, sabe? E assim, se você é muito solícito, esse tipo de pessoa passa você para trás, sabe? Ou na hora Uhum. que você está piscando, ele vai lá e rouba algum item seu. Então, até esse tipo de prontidão, assim, de ficar em alerta, acaba sendo necessário para você sobreviver num lugar desse, né? Mas ao Então, mesmo tempo, assim, você também conviveu com pessoas mais ou menos nesse perfil, mas que eram mais, você via que eram mais tranquilas, nesse sim, sentido, assim, que você sabia que eram pessoas, de repente, também, igual você falou, era ladrão e tal, mas você viu que era um perfil mais tranquilo também, ou você percebia o mesmo perfil, assim? não, não, graças a Deus, esse perfil aí, essas pessoas problemáticas, não era a regra, graças a Deus, sabe? Por exemplo, das pessoas boas, assim, eu lembro que quando eu cheguei tinha vários estudantes, né? E daí já criava um tipo de intimidade muito mais fácil, né? Brincava, dava risada, ficava até 1 hora da manhã conversando, depois que ia dormir, sabe? Teve duas pessoas, um senhor e uma senhora que eles eram idosos, assim, pessoas assim amáveis, tipo um vô e uma avó assim, sabe, que Que legal. cuidava, chegava, tem um bolo aqui, você não quer pegar? Tem um café Que aqui, ô bonitinho. Barbosa. Então assim, teve algumas pessoas assim difíceis de lidar, mas teve outras assim que fala, meu Deus, como eu sou privilegiado de estar tendo esse tipo de experiência, sabe? Cara, e olha que legal isso que você está falando, né, Marcos? Porque, assim, é, óbvio que foi uma época difícil, né? Eu imaginei difícil no sentido, assim, mudou de cidade, tá numa realidade totalmente diferente, né? Tem que se adaptar, tem que viver essas situações de muitas vezes medo, incerteza, tá vindo gente diferente, quem será que vai vir para morar comigo e tal. Só que por várias vezes ter que trocar de casa, né? Tá morando aqui, aí tô morando com outra pessoa, agora vou morar em outro lugar. Só que mesmo assim, a sua fala é como eu sou privilegiado por estar vivendo isso. Sim. E olha só, nessa viradinha de chave que importante que é, porque às vezes algumas pessoas podem estar se identificando com o que você está falando, pode ter passado por algo parecido e ter pensado assim, meu, que droga de época que eu vivi, que droga, não quero lembrar. Então, e isso também, assim, né, é muito importante esse pensamento do cara, não, eu fui privilegiado, porque olha tudo que eu vivi, né, como você falou, putz, eu estou vivendo experiências aqui que gente, culturais, que pessoas que viajam não têm. Nossa, eu estou conhecendo pessoas, estou tendo um amadurecimento que... Então, você se sente privilegiado mesmo em situação que você passou medo, problemas financeiros e tudo mais. Então, olha lá a importância desse pensamento, né? Sim, isso nessa questão assim de enxergar, né? Saber enxergar as coisas. Espera aí, né? Tem certas coisas que estão difíceis? Sim, tem, né? E eu tinha consciência disso, né? Mas começou a mudar, principalmente essas certas coisas que eu atribuo, é muito delicado a gente falar, e tal coisa é isso e ponto. Definir certas coisas, mas quando a gente certas vivências, experiências, a gente já começa a falar com um pouco mais de propriedade, né? Teve uma experiência interessante que foi um amigo meu que morava comigo, né? Na época da República ainda, era brasileiro mesmo, né? E tal. E a gente conversava pra caramba, adorava falar de várias coisas e tal. E eu, naquela época, ainda era meio molecão, eu sou brincalhão até hoje, só que naquela época, sim, o modo brincalhão era o dia inteiro. Uma coisa, assim, extremamente chata, sabe? Sabe, quando eu falo, Sem tem limite. colegas... Não, era assim, não suportava ficar quieto, era piadinha, era brincadeirinha. Nossa, tem um O colega meu, verdadeiro de zoeira never ends. A pessoa que não nossa tem limite senhora, nenhum.
chato pra caramba. Até um colega meu de faculdade encontrei nesse tempo atrás, ele falou, Barbosa, naquela época eu queria dar um soco na tua cara. E daí eu falei pra ele, cara, e eu ia ter que aceitar, Ia ser porque, nossa, era merecido. muito chato. Aí esse amigo meu que morava comigo, né, ele gostava, a gente gostava um do outro, dava risada, contava um monte de história. Daí ele chegou pra mim uma vez e falou assim, olha, Barbosa, cara, eu gosto, considero você pra caramba e tal, dou risada com você pra caramba. Só que assim, Barbosa, cara, tem muito mais riqueza, tem muito mais coisa, tem um Barbosa muito maior que tá aí dentro e você ainda não descobriu, cara, e você ainda não deixou, Poxa, não, que não legal. deixou ele sair para fora. Na hora eu fiquei meio assim, eu agradeci, porque ele não foi grosseiro nem nada, né? Mas assim, quando você chega para uma pessoa que faz piada o dia inteiro, cara, e você, né, fala, deixa de escanteio essa característica de ser brincalhão, você meio que enfia uma faca no coração dela, né? Eu Uhum. fiquei assim, eu fiquei, sabe, com uma sensação de é bom, mas mais ruim ao mesmo tempo. Eu fiquei pensativo, falei, cara, o que será que ele Mexeu, quis né? dizer? Mexeu Mexeu com assim, né? É aquele negócio, poxa, sabe aquela fase da gente tentar agradar os outros para participar de grupos, né? se inserir, Era né? mais ou Todo menos mundo essa passa fase, por essa assim. fase. A adolescência, o começo da juventude é bem essa fase, assim, a gente já quer pertencer a grupos e aí a gente passa a querer agradar os outros de qualquer maneira para fazer parte desses grupos. Eu estava mais ou menos nessa fase. Aí quando ele falou isso, tipo, meio que assim, poxa, é como se deixasse de escanteio a coisa que eu mais estava me dedicando a agradar, que era fazer brincadeira, pegou eu meio desprevenido, eu fiquei meio assim e Aí você tal, fica né? assim, o que que sobra então, né? Se eu vou tirar O isso que que aqui que é o sobra? mais Que importante, o que história que é sobra de essa, né? mim? Eu sou conhecido por isso. E aí você fala que isso não é o mais importante. Eu falei, caramba, eu E fiquei tudo aí? aquilo, né? Só que aí foi uma das coisas que eu fui aprendendo no que tange a amizade, né? Que a amizade muitas vezes é associada com pessoas que sempre estão perto de você, pessoas que sempre estão dando risada com você, pessoas que estão sempre nos momentos bons, né? Mas foi um traço que eu percebo de uma amizade pura, de uma amizade verdadeira, que assim, é o amigo, às vezes, ele colocar em risco a amizade para ser sincero com você, Sim. né? De modo a se importar com você, sabe? Eu fiquei desgostoso, assim, por alguns dias e tal, mas aos poucos, assim, não sei, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui vendo, cara, se eu fico só nesse tipo de relação, cara, eu não vou conseguir ter uma conversa séria com ninguém, sabe? Eu Você viu ficava que só no foi um modo gesto brincalhão, de amor, brincalhão. né, do amigo. Foi um Então, no gesto de fundo, amor, de tipo, crescimento. no fundo foi bem isso, tipo, ele até pôs em risco, assim, a nossa amizade de certo ponto, mas ele falou a verdade. E esse tipo de aprendizado, esse tipo de privilégio que eu tive, assim, foi começando a me nortear a olhar para outras coisas, né? Beleza, eu sou uma pessoa assim, que gosta de brincar com as pessoas, mas e que outras coisas eu posso explorar? Né? Que outras coisas eu posso aprender? Que outros tipos de assuntos ou que outras maneiras de me comunicar, né, eu posso explorar, né? Uhum. Então foi um aprendizado muito interessante, assim, que mesmo, né, com muitas dificuldades, né, eu tive, né, o privilégio de ver como que é a atitude de uma pessoa que se coloca a ser um amigo de verdade perante muitas outras que passaram pela minha vida, mas assim, só estava em momentos, geralmente momentos alegres, tranquilos e tal, mas às vezes Sim. quando tinha alguma circunstância que, poxa, às vezes a pessoa até gostaria de falar, mas se precavia, não, ele teve essa atitude, teve essa coragem, né, e fez eu entender também esse traço da amizade, né, eu converso muito com a minha esposa, assim, que um relacionamento, seja amizade, seja um relacionamento amoroso, pai e filho e tudo mais, é fato que a gente vai ter divergências. Sim. Né? É fato. Poxa, vamos supor, eu gosto de uma marca de calçado, você gosta do outro, fulaninho de outro. Você tem, sim, em coisas básicas a gente já tem divergência, quanto mais em pensamentos e etc e tal. Sim. Mas o que diferencia essa fase da infância, adolescência para a fase adulta é justamente, beleza, temos divergências. Como a gente convive em paz?
né? Então, eu fui, diante de todas essas experiências, eu fui aprendendo, né, pela necessidade, né, algumas coisas que são úteis para a vida, o que eu chamo assim, coisas que ajudam a gente a enxergar a realidade, a entender a realidade, né, para daí, né, a gente, na medida do possível, conviver em paz, Não dá para a né? gente ficar pensando que vai ser tudo sempre lindo, tudo sempre bacana, tudo sempre Disney na vida, né? Não dá para crescer acreditando nisso. O que mais e o ponto assim final desse, né, dessas experiências assim foi quando a gente estava no grupo de jovens, né? E eu, para quem não conhece o grupo de jovens, assim, o nível aquisitivo das pessoas que costumam frequentar lá geralmente é de médio para alto, né? E eu com aquela mentalidade de sempre colocar para baixo, sempre era brincalhão com todo mundo, mas sempre me colocava assim para baixo, né? Poxa, quem sou eu? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até que uma vez estava lá no grupo e a gente tinha várias circunstâncias, cenáculos, né? Experiências de partilha e tudo mais. Aí chegou um colega nosso lá, né? Que ele fazia parte, tinha um nível aquisitivo melhor, e ele chegou para mim e falou: Barbosa, cara, eu queria ser igual a você. Aí foi outra Foi circunstância que eu daquele fui pego bate, de falou, o surpresa, quê? né? É isso, Ah, eu agradeci na hora, obrigado, que isso, irmão, não sei o quê, mas daí a hora que chega em casa eu fiquei pensando, falei, puxa, o cara tem a vida que eu quero, tem tudo que eu almejo um dia ter, né? Ele chega e fala isso pra mim, cara, mas que coisa, mano. olha Aí só. eu comecei da mesma maneira que chamou a atenção aquilo que o meu amigo falou, né? E outras experiências que eu falei, poxa, eu preciso ter um direcionamento assim, isso daí me chamou atenção. Aí eu comecei a perceber que, né, eu tinha, aí fez sentido aquilo que o meu amigo falou, né? Olha, Uhum. Barbosa, tem um Barbosa aí dentro, cara, que ele precisa sair, cara, e você não tá deixando, né? É muito legal, né? O fato de você ser brincalhão e tudo mais, mas tem muita riqueza aí, Vai cara, além disso, né? que você não tá deixando sair, cara, e você precisa, né? Eu falei, puxa, cara, então é isso. E essa Aí outra eu pessoa fui perceber, enxergou, né? Isso. ela enxergou, Enxergou né? Algo isso. que só um amigo de verdade se propõe, primeiro, a enxergar aquilo que às vezes você não está enxergando e ter a coragem de pontuar Então, aquilo que precisa mesmo que seja algo doloroso, né? Aí eu falei, puxa, cara, agora eu estou entendendo. E aí foi um movimento interessante, que é aquela virada de chave, uhum. que eu percebi assim, poxa, cara, tem muitas pessoas que têm coisas que eu também quero para minha vida, tem muitas pessoas que são muito exemplares em várias coisas, só que, poxa, só eu posso ser o Barbosa. Por mais que elas se Olha, esforcem em tudo que elas se empenhem a fazer, ou os objetivos dela, nenhuma delas vai conseguir ser o Barbosa. Isso é uma tarefa que só eu posso. Olha o cabe a privilégio que eu você. tenho. Cabe a você. Você conseguiu naquele Uhum, momento se enxergar como único. Isso é muito difícil, Barbs. Isso é muito difícil. sim, Você se enxergou como uma pessoa única. sim, e não é, e é curioso assim, nunca é no sentido comparativo, por exemplo, eu sou melhor do que não é uma questão de comparação com Não. outras pessoas, é enxergar o seu próprio, aí sim o seu próprio valor, é enxergar-se como uma pessoa que já nasce rico, sabe? Mas que às vezes seja por ignorância, seja às vezes por, sabe, não estar atento a certas coisas, né? Não ter uma maturidade, né? Sempre olha fixado para uma outra direção, né? E é curioso não, né? E é interessante essa questão, esse paradoxo, né? De que, por exemplo, se perguntar para a maioria das pessoas, dentre as quais eu gostaria de ter uma vida confortável, de luxo, de facilidades, né? Eu acho que faz parte da nossa caminhada, né? Ir melhorando a nossa dignidade, a nossa vida, tanto financeira, espiritual, material e tudo mais, né? Sim. Mas essa questão de entender como nós somos ricos no nosso ser, né, que a gente todo mundo já tem essa riqueza, isso aí, nossa, é fantástico, sabe? É Entender a fantástico. verdadeira riqueza, né? Que vai muito além. Entender.
E aí você começa a se enxergar, é o que eu comento, né, com os amigos, né, e tudo mais, com a minha esposa também, assim, nossa, amor, a melhor coisa pro Barbosa é ser o Barbosa, a melhor coisa pra Cauana é ser a Ah, Cauana, a melhor coisa pro Joãozinho é ele ser o Joãozinho. Eu até brinquei com a Larissa, falei, amor, se de alguma maneira o Brad Pitt chegasse pra mim e falar, cara, você quer ser eu e eu ser você? Eu falo, olha, Brad Pitt, você tem fama, você tem bastante dinheiro, você tem um monte de casa, um monte de coisa material, você até é meio bonitinho, mas, cara, eu prefiro ser o Barbosa, sabe? Porque é sendo o Barbosa que eu vou ser pleno, que eu vou ser feliz, que eu vou ser completo, sabe? não adianta Então, você, aquela isso, história do sapato, né? Não adianta você querer sim, colocar seu pé num outro sapato ali que não te cabe, vai apertar. É não, você querer colocar aquele sapato que é enorme no seu pé pequeno, você coloca, né? Ou vice-versa. Não dá, vai apertar, vai machucar. Aquilo ali não é não. aquela vida, não é a sua vida, não é a sua realidade, não é a sua verdade. Né? Sim, eu sou, e o ensina, dentre esses ensinamentos, uma coisa eu passei a ser muito grato a Deus, porque ele, primeiro, ele permitiu algo que eu queria, que era sair de casa para vir fazer faculdade, né, buscar um futuro profissional. Só que dessa uma coisa que eu quis, eu acabei vivendo um monte de outras coisas que eu não quis, que eu não necessariamente procurei. Só que eu agradeço a Deus que ele me permitiu viver a dor de Hum. toda essa caminhada. E isso eu sou muito grato a ele. Ele me ajudou em todos os momentos que foi necessário, colocou pessoas necessárias, teve aquelas carnes de pescoço que a gente é difícil tolerar, Que também mas são teve aquelas necessários. assim que Né? também são necessárias, óbvio, sabe? Mas eu sou grato porque ele me permitiu vivenciar a dor. Ele me permitiu viver a vida real, nua, crua, entender que a vida é difícil, a vida não é justa, por mais que a gente tenha que ter o norte da justiça, a vida não é justa, a vida é difícil. Tem pessoas que são muito boas, tem pessoas que são ruins, tem pessoas que são boas, mas às vezes são duras com você. Tem pessoas que às vezes são muito boazinhas com você, mas são muito ruins. Então Deus me permitiu enxergar detalhes dessa vida real e eu entender as circunstâncias, entender as situações, tentar entender o outro para assim poxa, eu consegui viver a minha vida, eu consegui conviver com as outras pessoas. Tem muitas outras coisinhas que eu com certeza tenho que melhorar, mas eu sou muito feliz assim porque Deus me permitiu passar a dor e uma vez que eu passei a dor, poxa, agora eu sei de certas coisas que fazem parte da vida, vou saber como ajudar uma pessoa que necessita, vou saber ter pelo menos um mínimo, né, de noção para seguir minha vida e tentar, né, ajudar os outros naquilo que for possível, sabe? Barbs, Então é que muito. importante isso que você falou agora, e que bonito mesmo, sabe? E aí voltar naquilo que eu já falei ali, que a importância desse pensamento. Olha a frase, que eu sou grata a Deus porque Ele me permitiu viver o sofrimento. Gente, quem que agradece por isso, sabe? Às vezes a gente não agradece nem pelo que precisa realmente. Lógico, a gente tem que agradecer por tudo, mas às vezes a gente não consegue agradecer nem pelas coisas boas, sabe? A gente não consegue agradecer pelo mínimo. Poxa, eu tô vivo, poxa, eu tô bem, né? Eu tenho onde morar, eu tenho uma casa, eu tenho comida, eu tenho. E quem dirá agradecer, porque, puxa, eu passei por todo esse sofrimento. Obrigada, Senhor, por eu ter passado por esse sofrimento, porque Ele me proporcionou coisas boas. Gente, isso é muito importante e isso a gente se esquece com muita frequência. Se esquece que a gente precisa. Eu ouvi uma vez uma frase e eu achei muito legal porque ela é muito verdadeira, que todo sofrimento ele existe para que a gente possa desenvolver habilidades que a gente ainda não tem. Então, se você está passando por uma determinada situação, é porque aquilo vai te ajudar em algo que você ainda não conseguiu desenvolver em você. Você precisa crescer algo em você que só aquela dificuldade.
Mas é extremamente difícil para as pessoas enxergarem isso, sabe? A gente sempre vê aquelas coisas assim de por que, Deus? Por que que eu estou vivendo isso? Que Você esqueceu isso? de mim? Por que que eu estou passando por isso? Por que que você falam que Deus me ama, mas olha aqui que ele está deixando eu viver? Não, esse Deus não existe. Começa a duvidar, começa a questionar e não consegue enxergar a realidade, não consegue enxergar que, como você falou, poxa, a vida é dura às vezes. A gente tem uma vida muito boa de ver, mas às vezes ela é dura. Então, eu preciso me preparar para isso. Eu estou passando por coisas que vai me preparar para isso, vai me preparar para muita coisa que eu ainda vou viver. Então, que bonito assim você ter conseguido enxergar isso, ter esse pensamento hoje, ver que você passou por dificuldades e agradecer por você ter passado por elas e conseguir enxergar o porquê que precisou passar e principalmente ser grato pelo que você é hoje e não porque você, né, porque você não tem a vida de outro. Então, não, é essa vida Sim, que essa é a minha vida e eu sou feliz na minha vida. Sim, eu sou feliz sendo Barbosa, eu sou feliz assim. Meu, que lição mesmo, né? Que você aprendeu e agora hoje você deixa, assim, para a gente. Eu acho que é um tapa na cara ouvir uma palavra dessa, assim, uma palavra tão confiante, assim. Eu sou feliz do jeito que eu sou, eu sofri, agradeço a Deus por ter sofrido. Eu acho que acaba sendo um tapa na cara, assim, para muita gente que só tem aquele costume de reclamar, nunca nada tá bom, nunca nada está satisfeito, nunca atingiu o que queria, o nível que está hoje não está bom. Então, meu, que lição que você está deixando hoje, Marcos? Lição mesmo. sim. E só para encerrar, é muito. Você começa a ver que essa mudança, curiosamente, assim, dizem que todo tipo de mudança começa na maneira como você enxerga as coisas, né? Por exemplo, vou pegar o mais básico, que não necessariamente o profissional, qualquer tipo de conquista, né, nunca vem sem o crivo da dor. Com certeza. Nunca vem, né? E eu até, pela experiência que tive no grupo de jovens, em outros contextos e tal, né? Por exemplo, às vezes as pessoas não se permitem conversar, sabe? É tudo digitado, né? Superficial, né? Sabe? Muito superficial e assim, poxa, e aí chega uma pessoa assim que chega lá e aí, falando como é que tá? Você tá bem? Tu se permite essa conversa, daí já vai falando de várias coisas, sei o quê, não sei o quê. Ele fala, nossa, cara, obrigado por isso, sei o quê. Eu falo, nossa, mas o que que eu fiz demais, Só né? Não, conversei. só conversei, né? E hoje em dia é muito comum, assim, parece que todo mundo busca o prazer a todas as custas e evitar a dor a todas as custas, né? Mas que vitória Não é vai ter de você saudável. fugir da dor? Né? Que vitória vai ser você vai ter se você fugir da dor? Né? Não estou falando que a gente precisa ser, né, se autoflagelar, coisa assim, né? Vamos ter bom senso, né? Claro. Mas é isso. Se você não aceita as dores que a vida lhe impor, você não venha querer colher os benefícios e as vitórias, sabe? Chega até a Claro. ser matemático o negócio, né? Foi Mas, bonito. enfim, é isso, sabe? Enxergando a realidade da vida, a gente sabe, começa a entender que não é, os problemas que ela traz às vezes não são tão fáceis de se resolver, mas tentar entender o contexto das coisas ajuda, né? Então, eu acho que essa questão, né, de tocar que a vida é dolorida, sim, faz parte e nós somos capazes de superar, né? Isso eu acho que é um dos ensinamentos maiores que toda essa experiência, né, essas pegadas, né, que eu deixei assim, que eu trilhei, né, me ensinaram. Eu acho que é isso que é o mais importante mesmo que fica, né? E também a questão do saber enxergar que vai muito além, que o sofrimento vai muito além do que o sofrimento em si, né? Saber enxergar que não é um castigo, não é, né? Saber realmente
olhar com outros olhos cada situação que a gente passa, né? E saber tirar um aprendizado, porque o que você trouxe aqui hoje, tanto como você deu o exemplo dos meninos africanos que moram com você, que marcou muito a alegria deles, e em contrapartida, os momentos difíceis. Então, de tudo tirou um aprendizado, de tudo ficou uma pegada, e de tudo, das partes boas e das partes não tão boas, não vamos dizer ruins, não tão boas, tudo tirou um aprendizado, né? Então, eu acho que isso fica muito, muito forte aqui hoje. Foi muito, muito bonito, assim, que você compartilhou aqui com a gente hoje, Barbie. Eu acho que, eu espero, foi o que ficou mesmo assim para mim. A gente tem que, porque foi muito bom você trazer várias situações, porque isso mostra para a gente que, assim, olha, é no dia a dia. Pegadas, aprendizagens são no dia a dia. A gente tem, são coisas cotidianas que a gente tira aprendizado, que a gente cresce um pouquinho mais, assim. Então, eu espero que, para quem está aqui assistindo também, tenha feito refletir um pouquinho, tenha levado uns tapas na cara, assim, que às vezes a gente precisa levar uns tapas na cara para parar, para refletir, para pensar um pouco, igual que o seu amigo fez, que foi um tapa na cara, né? Falar, ó, você é mais que isso, é isso, você não é só brincadeira, não. E deu certo, porque te fez pensar, te fez refletir. Então, eu espero que quem está assistindo, quantos que nós estávamos mesmo, Marcos? Você viu Ó, ali? a Agora a gente meta já de passou, likes, né? ó, depois dessa história, a meta vai para 30 mil likes, Vamos hein, dobrar galera? a meta. 30 Quando a mil gente likes. atingir a Vamos, meta, a gente vamos, dobra a meta. vamos, daí a gente dobra, redobra e tridobra. Eu espero que toda essa multidão aí que está assistindo tenha levado um tapa na cara hoje, mas não é um tapa na cara no bom sentido, para acordar para a vida, para ser um chacoalhão mesmo, para prestar mais atenção nas situações da vida. Barbs, nem sei como te agradecer, foi muito legal mesmo. Sua história foi riquíssima, riquíssimas histórias que você trouxe aqui para gente. Foram experiências assim muito legais. Obrigada mais uma vez por ter aceito, por ter vindo aqui partilhar um pouquinho do seu sagrado, que eu acho que as pegadas que a gente traz é o nosso sagrado, né? São pérolas na vida da gente, assim. Então, obrigada por ter partilhado um pouquinho do seu sagrado com a gente. Espero, quem sabe, um dia você possa voltar, porque a história é o que não falta, né? Então, de repente, vim contar alguma outra história. Então, obrigada mesmo, Barbies. E obrigada a vocês que ficaram aqui assistindo com a gente também. Beleza, obrigado, Cal, pela oportunidade. E, ó, quando a gente cumprir a meta de likes, aí conto mais histórias. E aí, só para os inscritos, só para o pessoal Aí vai que ser está só para os acompanhando. inscritos. Aí a gente vai fazer uma Só para os lista inscritos. VIP e vai ter histórias Sim. exclusivas para a lista VIP. E vai rolar sorteio. Você quer saber como? Arrasta para cima. Sim. E a gente vai explicar tudo. Sim, a gente chega, com certeza. Vamos chegar lá, fazer o pegada e longe, e longe. E como? E valeu, galera. Um beijo e até o próximo Pegadas.